Ministério de Cristo. Por quê? Porque o ministério de Cristo começou na bacia de bronze e terminou no altar da cruz, ou no altar de bronze. O Jesus, a bacia de bronze que lava e o altar de bronze do sangue representa o ministério de Cristo. A bacia de bronze representa Jesus se lavando, Jesus se purificando para ali os judeus, para ele começar o ministério. O sacerdote se lavando representa. É por isso que quando João Batista disse: eu preciso ir a ti, tu vens a mim, ele disse assim: agora é necessário para que se cumpra a justiça. Então eu tenho que passar pela bacia de bronze, porque a minha representação está no átrio. E ali, depois, o ministério dele, a bacia de bronze é o alfa, aonde ele começa, o ministério dele começa ali no Jordão, quando ele se lava, não porque ele tinha pecado, não que ele tinha errado, que ele precisava batizar para arrependimento, mas era para cumprir a lei, para cumprir o ministério dele, que seria se lavar na bacia de bronze. E o ômega, Jesus começou na bacia de bronze e terminou no altar de bronze, que é onde o sacrifício morria, e Jesus disse: está consumado. Então o átrio representa o ministério de Cristo. O átrio representa o ministério de Cristo. E é tão sério isso que os únicos ofícios que podia ser visto pelo homem era o ofício do átrio. Todos os ofícios eram escondidos dentro da tenda. O ofício do lugar santo ninguém via. O ofício do lugar santíssimo ninguém via. Mas o ofício do átrio todos viam. Porque ninguém pôde ver a Deus, mas o primogênito, o Filho de Deus, ele é a imagem de Deus. Amém? No lugar santíssimo, no lugar santo, representa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o incenso que intercede entre os homens a Deus, porque não sabemos como pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas aonde está a representação maior do Espírito Santo? É no candelabro, o candelabro de 7 lâmpadas. Esse candelabro, nós vamos ver em Apocalipse 1, que representa a igreja. O candelabro de ouro representa a igreja, mas as lâmpadas que queimam representam o Espírito Santo. Aquelas 7 lâmpadas vão representar o Espírito Santo. É uma conexão. Pastor, mas como que pode? O candelabro simboliza a igreja e as 7 lâmpadas o Espírito. Porque não tem como separar a igreja do Espírito. Eu pregava lá na vila esse dia e dizia: o Espírito e a noiva, eles estão conectados. A igreja verdadeira tem um Espírito. E o Espírito, ele está na igreja. Não tem como. O candelabro é a igreja e as lâmpadas são o Espírito de Deus. Ou os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? Não tem como desconectar o Espírito da igreja, porque a igreja foi fundada pelo Espírito, e é o Espírito que vai levar a igreja. Então a igreja foi fundada pelo Espírito, e o Espírito vai levar a igreja. Então a igreja não nasceu sem o Espírito, a igreja já nasceu com o Espírito. A igreja não perde o Espírito. Aquilo que parece igreja perde o Espírito. Aquilo que parece a igreja não tem o fogo do Espírito. Aquilo que parece a igreja, o Espírito foi embora há muito tempo. Mas igreja de verdade, ela tem um Espírito. Não existe. O Espírito é a respiração da igreja. A vida da igreja está no Espírito. Então não tem como ter igreja se não tiver o Espírito. É tanto que a igreja nasceu no Espírito, com o Espírito, e a igreja vai ser arrebatada pelo Espírito. O Espírito é o penhor da nossa herança. Não tem como ir para o céu se não tiver o Espírito. E eu disse, Apocalipse, o Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Então há uma conexão. Então aqui não tem erro de falar: o candelabro é o Espírito ou o candelabro é a igreja. O candelabro é a igreja que tem o Espírito. O candelabro, a parte feita ali
pelo homem simboliza a igreja, mas as chamas que são acesas acima do candelabro representam o Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo? O povo já está indo embora aí. Glória a Deus. Eu estou achando muita pouca gente para esse estudo. Né? O povo está desanimado de aprender a palavra. O povo está muito amarrado com outras coisas. Estão fadigados com outras coisas. Estão muito afadigados com outras coisas. Mas ainda bem que ainda tem gente que gosta da palavra. Amém, irmão? Então ali é uma conexão, espírito e igreja. Ó, no pátio é a representação do ministério de Jesus. No lugar santo, a representativa do ministério do Espírito. E agora lá no lugar santíssimo é a representação do ministério do Pai, Deus, que é a arca. Que é a arca. Deus é a arca. Amém? A presença, a glória, a Shekinah, está lá no lugar santíssimo, escondido. E a Bíblia diz, nenhum homem pôde ver. Nem o sumo sacerdote via a representativa da glória. Como é que ele expeliu o sangue no propiciatório? É pela revelação divina. Ele não podia, porque antes dele entrar no lugar santíssimo, que era uma vez por ano, ele tinha que acender um incenso. E a fumaça do incenso, ela invadiu o ambiente primeiro da arca, para depois ele entrar. Então ele não poderia ver. Amém? Sobre esse tabernáculo ser a representativa ou a simbologia de Cristo, que é Deus, é a imagem do Pai e é movido pelo Espírito, esse Cristo, ele é o tabernáculo de Deus. O tabernáculo o tabernáculo e suas cerimônias feitas nele, tudo aponta para Cristo. Cristo é o tabernáculo de Deus. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Esses dias eu ia falar aqui, só que aí na hora eu não achei. Mas hoje eu achei. Isaías capítulo 8, que vai falar que Jesus é o tabernáculo de Deus, ou o santuário de Deus. 8:14. Isaías 8:14. Diz assim: então ele vos será. Quem é esse? Vamos ao 13 para você saber quem é esse. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Ele vos será santuário, não é ainda, ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel, de laço e de rede aos moradores de Jerusalém. Amém? Ele está falando de Jesus, que será um santuário, mas as duas casas de Israel, o reino do norte e o reino do sul, o rejeitaria. E foi o que aconteceu. Os samaritanos e os judeus não aceitaram Jesus. Para eles, Jesus era uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Mas para a igreja, ele será um santuário. Ou seja, ele é o santuário lá do Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz: a lei e os profetas testificavam de mim. Ou seja, toda a lei com tabernáculo, com a cerimônia, com os sacrifícios, com as oblações, tudo aponta para Cristo, porque Cristo diz, foi Cristo que diz que a lei e os profetas testificavam dele. Até os atos dos sacerdotes apontavam para Cristo, as cerimônias apontavam para Cristo. Então, ele está dizendo aqui, para Israel ele será pedra de tropeço, mas para nós ele é o santuário, ele será um santuário. Espero que os irmãos estejam entendendo. Já estou quase finalizando, eu quero construir uma base aqui para me impor o ponto que eu quero chegar. Ezequiel 11,
11:16. Ezequiel 11:16. Diz assim: portanto disse o Senhor, portanto dize, assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que espalharei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário. Lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Lhes servirei de santuário. Aqui Jesus é santuário novamente. Aqui Jesus é tabernáculo. Paz do Senhor, irmã Francisca. Maravilha de ensino, glória a Deus. Deus é fiel, né? Glória a Deus. Ainda tem pessoas que gostam da palavra, né, irmãos? Bom, a nossa alegria é ensinar para quem gosta e para quem crê, né, na palavra. É bom demais a palavra de Deus, a revelação da palavra é uma maravilha. Então ele está dizendo aqui que lá em Isaías 8:14, para Israel ele é pedra de tropeço, mas para nós ele é um santuário. Aqui ele está dizendo que para Israel também ele será um santuário. Um dia ele será um templo. Portanto, assim diz o Senhor, ainda que os lancei para longe entre as nações, ainda os espalharei pelas terras. Está falando para os judeus. Todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras aonde foram. Então Jesus está dizendo que ele é santuário. A Bíblia vai dizer que na Nova Jerusalém não tem templo, não tem santuário, porque Jesus será o templo. O Cordeiro é o templo. Lá não terá sol nem lua, porque o Cordeiro é a lâmpada. Lá não terá templo, não terá santuário, porque o Cordeiro é o templo, é o santuário. Então Jesus é um tipo daquele santuário. Pastor, só está falando de Jesus, nós estamos falando do Espírito. Eu vou finalizar com o Espírito, tá, irmãos? Nós estamos falando sobre o Espírito no tabernáculo, tá? João 1. João 1. João, capítulo 1. Versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em algumas versões está, e tabernaculou entre nós. E tabernaculou, ou se fez tabernáculo entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo fez carne e tabernaculou, se tornou tabernáculo. Deixa eu ver aqui se vai dar tempo de terminar, irmão. 12:13. Ele tabernaculou entre nós. Ele se tornou um tabernáculo no nosso meio. Ele foi o centro da nossa adoração. Então, Jesus é o tabernáculo lá, ele aponta para Jesus. Jesus é a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Vamos lá em João 14. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14. É bom até você abrir a Bíblia, se você tiver com ela aí. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus está dizendo, no santuário do meu pai, no tabernáculo do meu pai, na casa do meu pai, tem muitas moradas. Se não fosse assim, se na casa do meu pai não tivesse morada, a
Palavra de Deus, melhor coisa para nós aprender. Não aprende quem não quer. Não aprende quem não quer. É verdade. Glória a Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele está afirmando. Aí ele diz assim,